Amém, queridos? Eu gostaria de ler a palavra de Deus lá em 2 Coríntios, capítulo 4, 6 a 9. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da nossa mente, para a iluminação da nossa maneira de pensar, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Traduzindo, Deus que se revelou a nós na nossa conversão, traz para nós uma nova maneira de pensar, para que nós possamos entender a beleza, a grandeza da glória de Deus. É isso que o texto está dizendo. Aí ele diz, temos porém, quer dizer, nós temos esse conhecimento, nós temos essa glória de sermos filhos de Deus, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo, aqui eu quero pegar esse gancho que o apóstolo Paulo traz, a maneira como ele lida com a desesperança, com a desmotivação, com o desencorajamento que as decepções da vida nos trazem. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Quer dizer, os problemas nos perseguem, as coisas nos abatem, mas nós não desfalecemos. Quero ouvir um amém. É isso que Paulo está dizendo. E para que nós transformemos isso em realidade, nós precisamos treinar a nossa maneira de pensar, porque isso que é arrependimento. Arrependimento não é só eu chorar e depois voltar para casa pensando da mesma forma que eu sempre pensei. Eu pequei, que dor no coração, mas aí eu volto para casa sem mudar a minha maneira de pensar. Isso não é arrependimento. Arrependimento, no grego, nós já dissemos aqui, é metanoia. Metanoia significa mudança de mente. Eu mudar a minha maneira de pensar. Mas mudar de quê para quê? Mudar a minha maneira de pensar do dia a dia, da maneira como eu sempre pensei, a minha própria maneira de pensar, para a maneira de pensar que Deus pensa. Procurar pensar e ver a vida como Deus vê. Ver os problemas, ver as decepções, ver a alegria, ver as pessoas, ver o mundo, ver a vida, ver a morte, da maneira como Deus vê. E não como eu estou acostumado e treinado pelos meus costumes, pela minha cultura, pela minha família, a ver. Tudo isso vai gerando, tudo que eu vou recebendo, vai gerando uma forma errada de pensar. Sem fé, sem convicção, sem segurança, sem força. Para eu mudar isso, não adianta eu fazer força. Eu tenho que mudar a cabeça. Então você deve pensar da forma que a Bíblia propõe. Porque se eu penso como Deus pensa, eu vou ter uma outra forma de lidar com os problemas da vida, de lidar com o desencorajamento que a vida traz muitas vezes, as decepções que a vida traz. Porque uma coisa que nós nos esquecemos, nós acreditamos, é óbvio, sempre que nós chegamos a uma conclusão, nós acreditamos na nossa conclusão. Você conhece uma pessoa, você faz uma análise sobre aquela pessoa e você faz uma conclusão sobre aquela pessoa. É da nossa natureza fazer dessa forma. Você vai para uma cidade, você vê o povo da cidade, você tem um pensamento sobre o povo da cidade e você chega a uma conclusão sobre o povo da cidade. Que nem aquela história famosa, que vocês já devem ter ouvido, que o sujeito chega numa cidade e vai para uma banca de revista e fala, aí, estou chegando nessa cidade hoje, como é que é o povo dessa cidade? Aí o dono da banca pergunta, como é que é o povo da sua cidade? Ixi, reclamão, povo chato, problemático, povo ruim demais. E o povo daqui? Aí o dono da banca fala assim, igualzinho da tua cidade. Aí depois, passa um outro dia, chega um outro cara e pergunta a mesma coisa. Como é que é o povo aqui da cidade?
Aí o dono da banca chega e pergunta: como é que é o povo da sua cidade? Oh, vou sentir uma saudade tremenda. Povo, gente boa, amigável, povo animado. Infelizmente eu tive que mudar, mas eu vou sentir muita falta do meu povo. Mas como é que é o povo aqui da cidade? Igualzinho da sua cidade. Tudo depende da maneira como o cara olha, maneira como você vê. Então, nós precisamos aprender a ver como Deus vê. Por quê? Porque a Bíblia diz, lá em Jeremias, capítulo 17, verso 9, Jeremias 17, 9, guarda esse versículo, anota esse versículo na tua Bíblia. A parte, é um versículo super importante, é um versículo que já revela coisas que o homem vem a descobrir no século XIX, com a psicanálise. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Este versículo nos ensina que eu me engano, eu costumo enganar a mim mesmo, por isso eu preciso ter essa abertura para substituir a minha maneira de pensar pela palavra de Deus, renovar a minha mente, como diz Romanos capítulo 12, renovar a minha maneira de ver a vida, as pessoas. Isso é maravilhoso. Isso pode trazer aquilo que é cinza no teu coração ficar azul, um céu azul, um dia azul, bonito, porque eu aprendi a olhar para a vida de acordo com a palavra de Deus, que Deus fala assim: enganoso é o coração, meu coração me engana, meus pensamentos me enganam, mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, provo os rins, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. E o texto que nós lemos nos ensina a lidar com esse aspecto, com esse cavalo de Troia, né? Que é a desesperança, o desânimo, a desmotivação, o desencorajamento. E no capítulo 4 do livro da segunda carta de Paulo aos Coríntios, tem belíssimos ensinamentos do apóstolo, em que ele mostra como enfrentar os problemas da vida. Paulo tinha muitos problemas, enfrentou muitos problemas. Só vou ler um trecho rapidamente para você ter uma ideia do nível de problemas que esse homem passava. Abra lá em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir de 23, até, né? Olha só os problemas. Primeiro, que ele sofria a pressão dos próprios ministros, pregadores do Evangelho, que queriam mudar o Evangelho, pressionavam, né? Ele diz assim: mas eles são ministros de Cristo, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, quer dizer, ele sofria açoites, mais do que ele em prisões, quer dizer, ele parou, quer dizer, Paulo era um homem acostumado com prisões, com açoites, muito mais em perigo de morte, muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. Uma quarentena são 40 açoites, chicotada nas costas. Ele recebeu 5, como se uma fosse pouco. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos estrangeiros, em perigos na cidade, dá até desânimo de ler, não é verdade? Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, jejum, frio. Frio é duro demais, é duro passar frio. E nudez, além das coisas exteriores, me oprime a cada dia o cuidado de todas as igrejas. Olha só, o que são nossos problemas na frente desses problemas que Paulo enfrentava na sua vida diária, no seu ministério, né? Mas ele não desanimava, ele não desfalecia. Por quê? Vamos ver aqui alguns segredos que ele nos dá no 2º capítulo do Coríntios, para ver se a gente aplica isso em nossa vida, na hora em que o desânimo quiser pegar você. Amém?
primeiro segredo de Paulo está em 2 Coríntios 4, verso 1. Ele diz assim: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Por que não desfalecemos? Porque eu sei que a misericórdia e o amor de Deus estão na minha vida. Quer dizer, a certeza, a primeira coisa para você não desanimar: não esqueça que Deus ama você. Amém? Essa é a primeira coisa que você tem que guardar na sua alma e no seu coração, para você enfrentar as decepções. Você é amado, você é precioso para Deus. Amém? Lembre-se disso. É a primeira coisa que Paulo fala. Eu não desfaleço, sabe por quê? Porque eu sei que Deus me ama. Eu sei que a misericórdia de Deus está comigo. Eu sei, eu estou passando, eles podem me açoitar, mas uma coisa eles não podem tirar da minha vida: a certeza de que o meu Deus está ao meu lado, me ama, me fortalece, me anima. Amém? Os mártires sabiam disso quando iam para a boca do leão. Sabiam que iam morrer na boca do leão, mas sabiam que estavam a caminho de Canaã e não estavam morrendo em vão. Eu sei que Deus me ama, e isso deve ser o teu ânimo. Amém ou não? Né? Lembre-se disso. Declare isso para você na hora que você estiver mal, desanimado, chateado. Amém? Mas você pode dizer assim: mas eu não sinto o amor de Deus. Isso é verdade. E esse é o nosso problema muitas vezes. Eu sei que Deus me ama, eu tenho essa informação, mas eu não sinto isso. E aqui, nem sempre o sentimento é uma coisa importante, mas aqui ele é importante. É importante eu carregar esse selo na minha alma, de que Deus, eu sou uma figura preciosa para Deus. Você é alguém que Deus leva em conta, que Deus olha com carinho. Você precisa ter essa segurança na tua alma, porque não é fácil enfrentar os problemas na vida sem essa certeza, porque o amor traz força. O amor é algo que fortalece. O amor é algo, né? Não é até, a gente, nós vemos isso até no mundo. Um homem apaixonado parece que tem muito mais vigor. Pena que dura pouco, né? Porque um homem apaixonado, ele é poderoso. Ele está em estado de graça. Ele parece que está na fase eufórica da bipolaridade, não é? É assim um homem apaixonado. E o amor de Deus, quando eu sinto o amor de Deus, quando eu sinto que Deus me ama, quando eu sinto que a vida é com Deus, eu sinto essa força, esse poder, esse encorajamento. Agora, se eu não sinto, eu me sinto frágil, fraco, desconectado. Por isso que quando você não deve se afastar da comunhão da igreja, da comunhão da tua célula, né, da tua vida de oração, são coisas que me lembram do amor de Deus. Eu tenho que estar perto das coisas que me lembram do amor de Deus. Quero ouvir um amém? Né? Vem à igreja, procura estar dentro desse calor que me lembra que eu sou amado por Deus, porque isso me dá ânimo, isso me dá força, isso me traz alegria para a alma. Agora, quando eu me afasto da comunhão, você pode notar, eu vou enfraquecendo, eu vou perdendo forças, eu vou perdendo ânimo, eu vou me sentindo desencorajado. Por isso Paulo fala que segundo a misericórdia, quer dizer, enquanto eu estou debaixo dessa cobertura, eu não desfaleço. Você não vai desfalecer diante dos teus problemas. Por quê? Porque segundo a misericórdia de Deus sobre a sua vida, essa é a promessa do Senhor para a sua vida. Amém? O segundo segredo que Paulo dá aqui, nesse texto, que você pode ler depois todo o texto de 2 Coríntios capítulo 4, ele fala no verso 2 o seguinte: primeira coisa é essa: Deus me ama. Eu sou quem eu sou, mas Deus me ama. Eu cometi erros, as pessoas podem não gostar de mim, as pessoas podem ter dificuldades comigo, mas Deus me ama. Você tem que estar sempre falando isso. Você precisa fortalecer a tua alma com essa informação, teus sentimentos, tuas emoções. O segundo segredo de Paulo está em 2 Coríntios 4, ele fala assim: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação
da verdade. Tem um outro texto que fala assim: nós rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Quer dizer, Paulo fala assim: eu não desfaleço porque eu aprendi a andar na vida autenticamente. Eu sou quem eu sou verdadeiro. Eu tenho problemas, eu tenho dificuldades, mas eu sou isto que vocês veem. É isso que Paulo está dizendo. Então, o que Paulo está nos ensinando aqui, para você ser uma pessoa forte diante da vida, diante das pessoas, nunca seja uma pessoa que finge. Seja verdadeiro com você e com as pessoas. Quero ouvir um amém. A Bíblia está nos ensinando que nada tira mais as tuas forças do que a tua tentativa de agradar as pessoas. Essa carga de eu fingir para impressionar você, porque se eu não fingir, eu tenho medo de que você me rejeite. Paulo diz que isso é mortal para a tua força, para o teu poder na vida. Não significa que você vai ser grosseiro com as pessoas, não. Você pode ser gentil, você pode ser educado, você vai falar tudo que vem na boca. Não é isso. Ser autêntico não é isso. Ser autêntico não é ser grosseiro nem mal educado, né? Ser autêntico é eu ser verdadeiro. Eu saber quem eu sou. Eu aceitar o que eu sou. Né? E não fingir para ser aceito pelas pessoas. Nada é mais pesado que isso. Tira isso da tua vida. Não se sobrecarregue com esse peso de querer agradar as pessoas. Quero ouvir um amém. Sabe por quê? Nunca você vai conseguir. Nunca. Deus não consegue. Será que nós vamos conseguir? Deus não agrada a todo mundo. Deus se mostra, se revela. As pessoas veem Deus, depois rejeitam a Deus. Não aconteceu isso lá no Êxodo? Não aconteceu isso com Salomão? O que a gente pode ser é a gente mesmo. Quero ouvir um amém. Quem já foi fazer compra no Paraguai aqui? Hein? Quem já fez compra no Paraguai? No Paraguai, lá no Mato Grosso do Sul, graças a Deus eu sou uma pessoa que fui muito cedo para o exterior. Eu atravessava o rio, já estava no exterior, lá na minha cidade. Eu ia a nado para o estrangeiro. Eu ia para o estrangeiro a nado. E a gente fazia compra no Paraguai. Chegava lá às vezes, você tinha uma camiseta, uma camisa Lacoste. Camisa Lacoste é R$40. Aí a gente falava assim, perguntava para o moço: é primeira linha ou é segunda linha? Você sabe qual é a diferença de primeira linha e segunda linha? Hein? A primeira linha é R$300, segunda linha é 40. Qual que você vai levar? Né? Então, o problema é que segunda linha dura um mês. Sai muito mais caro que os de R$300. Quem é que vai querer uma vida segunda? Seja você mesmo. Fala, teu irmão, seja a primeira linha, meu irmão. Esses dias eu vi um filme, há muito tempo, né, sobre a vida do Ray Charles. Né? Quem já viu aqui um filme sobre o Ray Charles? Um filme bonito, né? Claro, é um filme mundano e tal, mas tem a história desse homem que era cego, se tornou um grande cantor, um grande músico nos Estados Unidos. E ele cantava muito desde cedo. E aí ele foi mostrar a voz dele numa gravadora. Aí um especialista ali sentou, ouviu. Aí depois chamou ele e falou assim: você canta muito. Você canta muito. Só que tem um problema. Você canta igualzinho ao Nat King Cole, que era o grande cantor da época, negro, né? Você canta igualzinho ao Nat King Cole. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não quero um outro Nat King Cole. Nat King Cole já tem. Você precisa ser o Ray Charles. E é interessante isso, né? Porque nós queremos o quê? Por que a gente imita alguém? Por que você, não? Porque às vezes a gente está imitando alguém. Porque a gente não aceita quem a gente é. Eu não me aceito como eu sou. Eu acho que eu, do jeito que eu sou, você não vai gostar. Mas daquele que já faz sucesso, desse aí você vai gostar. Então eu imito aquele que já é popular, falo as coisas que todo mundo gosta. Se eu converso com um cara de direita, eu sou direita. Se eu converso com um cara de esquerda, eu sou esquerda. Já viu? Tem gente assim.
Tem o Groucho Marx, que era um comediante, ele falava assim: eu sou um homem de valores, estes são os meus valores, mas se você não gosta, eu tenho outros. Se você não gostou dos meus valores, eu posso mudar. Número 3, queridos, o terceiro segredo que Paulo nos ensina aqui: primeiro é que Deus me ama, segundo que eu tenho que ser verdadeiro, custe o que custar, sem ser grosseiro, sem ser indelicado, sem ser insensível com a dor das pessoas, mas autêntico. É bonito demais quem você é, quem Deus fez. A imitação nunca é bela, a imitação é sempre feia, a imitação é sempre segunda linha. O terceiro segredo está neste versículo 5 aqui do capítulo 4, quando Paulo fala: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Esse é um grande, hein? Aqui tem um grande princípio para você ser vencedor na vida, para você derrotar o desânimo. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Quer dizer, Paulo está dizendo assim: eu passo muito problema na vida, mas uma coisa eu descobri: a vida não é sobre mim, a vida é sobre Jesus de Nazaré. Jesus é o centro da vida e não Paulo. Ele é o centro. Eu tenho que viver a minha vida, não é uma mensagem de João, não pode ser. A nossa vida tem que ser uma mensagem de Jesus. A vida não é sobre você, a vida não é sobre mim. Nós não estamos aqui para agradar nós mesmos. Não devemos trabalhar só para economizar dinheiro para nós mesmos. Não devemos estudar. Lembra que você foi chamado para servir a Jesus e para ser o bom perfume de Cristo onde você estiver. Quer dizer, o propósito da vida não é eu agradar a mim, mas realizar o plano de Deus na minha vida. Eu tenho que lembrar isso na hora da dificuldade, porque vem muitas. Às vezes as dificuldades são um tsunami. É ou não? Todo mundo passa aí. Parece que os problemas se avolumam numa época da vida. Aí eu tenho que ficar falando para mim: não é sobre você, não é você o centro. Na prática ninguém vive isso que eu estou falando. Todos nós vivemos para nós mesmos e damos um pequeno espaço para o Senhor nas nossas vidas. Mas Paulo está dizendo aqui: a vida não é sobre nós, a vida é sobre Jesus. Nossa vida tem um propósito: ser uma mensagem de Jesus. Por isso que nós estamos perdidos, né? Porque a gente fica correndo atrás do rabo, né? Buscando satisfazer nossas próprias necessidades, achando que esse é o propósito da vida. Qual é o propósito da vida? Satisfazer minhas necessidades. Não, você está errado. Você não vai conseguir satisfazer, porque as necessidades não têm fim, e você não está na linha do propósito que você tem que estar. E isso é muito revolucionário, porque a cultura toda fala o contrário para nós. A cultura fala: você é o máximo, você é o centro, tudo é sobre você, cuide da sua vida. Mas não é verdade. A vida não é sobre mim. Amanhã eu passo, amanhã eu vou. Todos nós, daqui a 100 anos não estaremos mais aqui, mas Jesus continua, a palavra de Deus continua, o propósito de Deus permanece, e eu tenho que entrar dentro disso em nome de Jesus. Quero ouvir um amém? É claro que não é uma mensagem gostosa. Eu gosto de ouvir que tudo é sobre mim, que tudo é para mim, que tudo é voltado para mim. Mas não é verdade. Não é verdade. Eu existo para a glória de Deus. É por isso que eu estou aqui, nesse espaço pequenininho da vida. Um espaço pequenininho. Nós temos um tempo pequenininho aqui nesta vida. Um hiato na história humana. Você tem o privilégio de estar vivo neste momento, que é um hiato na história. E nesse momento você tem que fazer história. E se você correr atrás só de você, você não vai realizar o propósito de Deus na sua vida. Faça a vontade do Senhor. Amém? Daqui a pouco eu desapareço. Não é verdade? É duro isso, mas é verdade. Paulo fala, né, que o homem é como a flor da erva. Essa é a realidade. Agora, se eu estou antenado, se eu estou
em antena, em linha com o propósito eterno de Deus, nada vai me abalar nessa vida. Número 4, outra coisa que Paulo nos ensina, outro segredo tremendo. Paulo diz assim, no verso 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que Paulo está nos ensinando aqui? Aceite que você é humano e imperfeito. O perfeccionismo vai matar você. Você não vai conseguir ser perfeito. Amém? Aceite a sua imperfeição. Tem áreas que eu sou bom, tem áreas que eu sou muito ruim. E aceite isso, é a vida. Não dá para ser bom em tudo. É ou não é? Não dá para cuidar de tudo. Nós somos imperfeitos, nós erramos. Aceite isso. Não se mate quando você erra. Às vezes a gente erra, queridos. Comete erros. Ah, não, você errou agora só enforcando agora. Não é assim. Algumas culturas são tão rígidas. As culturas asiáticas, algumas culturas na Ásia, são tão rígidas que quando o cara vai à falência, ele tem que se matar. Quando ele comete um grave erro, no Japão isso é muito comum, quando um oficial do governo é flagrado em corrupção, ele se mata. Uma falha grave. Mas nós somos imperfeitos. A gente comete erros, não é verdade? Infelizmente, nós cometemos erros. E você é generoso com você quando você erra? Ou você é kamikaze, quer se matar quando erra? Seja generoso com você. Você não é perfeito. Às vezes a gente quebra, não é porque gosta. A gente quebra porque a gente é ser humano. A Bíblia fala lá no Salmo 103. Nós lemos isso, quero ler de novo, 103, verso 13 e 14. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Você conhece a sua? Você sabe que você é de barro, que você quebra. Esses dias nós tivemos lá na procuradoria, os irmãos aí que estão na área da psicologia, nós tivemos um trabalho lá na procuradoria, no Ministério Público, sobre esgotamento. Eles usam a palavra chique, né? Burnout. Esgotamento e suicídio. As pessoas vão ao esgotamento, vão acumulando problema, não resolvem. Daqui a pouco cometem suicídio. Vasos de barro. É o que nós, sabe? Nós temos que ter consciência dos nossos limites. Não, isso aqui, a Jussara às vezes tem isso. E eu acho que é uma sabedoria. Não, isso eu não vou fazer, tá além do meu limite. As pessoas até entram em crise, mas às vezes eu tenho que me proteger, né, de algumas situações. Deus conhece a nossa estrutura. Olha essa coisa linda esse texto, né? Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se que somos pó. Aceite que você é imperfeito, mas você é maravilhoso. Quero ouvir um amém. Essa mistura que nós temos que entender. Eu sou imperfeito, sou um vaso de barro, mas a excelência da beleza de Deus habita em mim. A excelência que é de Deus está dentro de mim. Aceite que a vida é imperfeita, mas ela é maravilhosa. E aceite que o teu irmão é imperfeito, que o teu vizinho é imperfeito. Seja generoso com ele, seja generoso com a vida, seja generoso com você mesmo. Por isso que Paulo fala isso. Paulo quer nos lembrar aqui que nós temos limites, temos nossas fragilidades, temos que respeitar isso. E com base nisso eu quero entrar no último segredo que Paulo diz aqui, da sabedoria desse texto. Paulo fala, por isso, no verso 16, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. O último segredo da palavra é, tire um tempo para você se renovar. Não queira
desrespeitar os teus limites, não permitir um tempo para você ganhar forças de novo. Você trabalha demais, sem descanso. Você precisa de descanso, porque no descanso você renova, no relaxamento você renova. Você precisa de tempo para você renovar espiritualmente, para você renovar emocionalmente, para você renovar fisicamente. Esse é o segredo para você ter força. Você sabe a hora de parar? A Bíblia nos ensina isso com o sábado. O sábado é a lembrança que Deus nos dá que nós precisamos de renovação. A cada dia, cada semana, a cada mês, tenha um tempo para você renovar a tua vida espiritual, para você ler um bom livro que vai edificar a tua vida, para você ter um tempo de você sentar com as pessoas, sair com alguém, tomar um café, comer um churrasco, se reunir com os amigos, para renovar as tuas forças. Entenda que você precisa disso. Por que as pessoas se esgotam? Porque elas não reservam um tempo para renovar as forças. Vem à igreja, aqui é um lugar de renovação espiritual. Paulo está falando aqui, eu envelheço a cada ano, mas eu também me renovo. Eu estou sempre me renovando. Eu tenho sempre um tempo para dar umas boas risadas, para relaxar a alma. Aleluia. Então esses são, queridos, os segredos que Paulo nos dá para nós lidarmos com o esgotamento, com o desânimo, com a desesperança que tira as nossas forças, com aquilo que nos faz desistir. Nada é mais perigoso do que aquilo que nos faz desistir. Cuide de você. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração.